Oi, gente, tudo bem? Como estamos? Então, tirando a máscara aqui. Isso aí. Sempre se cuidando, né, gente? Lembra que eu falo isso em quase todos os vídeos. Vamos manter os cuidados e bora lá. Então, hoje, promoção da saúde, estávamos e estamos falando sobre prevenção de lesão. Falei sobre mobilizações na semana passada, a importância de fazer mobilizações. E aí me surgiu uma ideia de falar sobre um tema que a gente já comentou no ano passado, se eu não me engano. A gente comentou e falou sobre gordofobia. Hoje eu vou falar sobre várias coisas que envolvem a gordofobia. Para quem não sabe, tá? Gordofobia é o preconceito que as pessoas gordas sofrem. Basicamente isso, simples assim. Muitas pessoas, né, que sofrem isso não sabem que sofrem, né? Não entendem isso como um preconceito, não entendem isso como uma coisa que é ruim para elas, digamos assim, né? E é isso, exatamente essa parte que eu quero trazer, assim, né? Como uma forma de discussão, como uma forma de plantar uma sementinha, assim, na cabeça de cada um que assistir, né? Cada um que vê. Essa sementinha do será? Como assim? Pô, que interessante, sabe? Se eu plantar essa sementinha, eu já tô feliz. Se eu fizer vocês pensarem, nossa, é mesmo, eu já tô feliz também. Por quê? Porque geralmente isso não é falado, ou se é falado é muito fechado, sabe aquela, a gente costuma comentar que a gente tem uma bolha, né? Na nossa rede social a gente só tem as pessoas que a gente gosta. E geralmente a gente só convive ou quer conviver com as pessoas que a gente gosta, né? Ou com pessoas que pensam muito parecido comigo ou semelhante comigo. E isso eu falo de diversas coisas. Desde futebol, por exemplo, eu sempre vou ficar mais próximo das pessoas que torcem pelo mesmo time que eu. Ou, por exemplo, a questão política, que nos últimos anos tem sido muito fervorosa, né? E, enfim, tem sido difícil, né? Bem complicado. Comentar, falar, debater, discutir tem sido muito difícil. Então eu vou sempre preferir isso para qualquer lado, entende? Eu vou sempre preferir ficar próximo das pessoas que pensam bem parecido comigo. A gente pode falar sobre religião, eu falei sobre esporte, sobre política, a gente pode falar sobre religião, a gente pode falar sobre qualquer outra coisa, tá? Mas geralmente é onde a gente se adapta melhor. A gente se adapta melhor onde a gente sabe que a gente não vai precisar discutir e debater ou sempre reafirmar as coisas que a gente quer. Esse assunto da gordofobia, ele é muito difícil assim de ser debatido. Eu fico olhando assim, porque às vezes eu fico procurando as palavras, né? E aqui a minha colinha tá aqui, tá, gente? Senão, vocês sabem, né? Eu falo. Esse assunto, ele é pouco debatido, como eu estava dizendo, porque as pessoas não querem ouvir, entende? E são questões muito culturais. A gente entra num ponto que eu vou falar sobre uma coisa que eu chamo que as pessoas, né, em geral, é construção social. Que a gente chama de construção social, uma coisa que realmente é construída socialmente. O que isso quer dizer? São normas, falas, regras, como se fossem, né, que são construídas e que a gente, como sociedade, construiu elas. Que a ideia de, por exemplo, né, dentro desse assunto, a ideia de saúde, ela remete à magreza. Então, eu só vou ser uma pessoa saudável se eu for magra e ponto. Eu não preciso de mais nada. Se eu aparecer magra, eu já vou estar ok, já vou ser aceita como, não, essa é uma imagem de uma pessoa saudável. Simples assim, entende? E isso é complicado, né? Isso é complicado de falar num país como o Brasil, onde tem muita gente. Não vou saber precisar o percentual agora, mas tem muita gente com sobrepeso e muita gente obesa dentro do Brasil.
sabe? E que nesses últimos dias, também vou comentar sobre isso, nesses últimos dias entrou muito em evidência a quantidade de pessoa obesa que tem no Brasil, porque elas entraram como comorbidade para receber a vacina da Covid, né? Então, voltando, para a gente reorganizar as minhas ideias também, e a gente seguir uma ideia, uma questão de progressão, para a gente não se embolar. Como eu disse, promoção da saúde, a gente vinha falando sobre prevenção de lesão, né? A gente, geralmente as pessoas que são gordas, né? E usem esse termo, pessoas gordas. Não diz gordinha, não diz cheinha, não diz nenhum sinônimo, que na cabeça é sinônimo, mas não é, que são nomes e jeitos de chamar, de falar, que atenuam, né? Que diminuem a pessoa. Ah, a pessoa é gorda, ponto. Ela é gorda. Mas também não usa isso como uma forma pejorativa, uma forma de xingamento, porque isso é errado, obviamente. Então, como eu estava dizendo, há muito tempo atrás, e isso há muito tempo atrás, o sinônimo de saúde eram as pessoas que eram gordas. Por quê? Porque além de saúde, demonstrava, né, que a pessoa tinha dinheiro ou tinha riqueza, que no caso era comida. Então, quem era gordo, isso eu digo há muito tempo atrás, gente, pensem há muito tempo atrás, não é ano passado, não, é há muito tempo atrás, tá? Há anos e sei lá, 1000 anos atrás, tá? Pensem nisso, quando a gente estuda história e tudo mais. Há muito tempo atrás, isso era considerado, as pessoas que eram gordas, principalmente as mulheres, né, elas eram consideradas mais saudáveis, tá? Justamente por imaginarem que a fertilidade delas seria melhor. Isso a gente comentou no ano passado também. Por quê que isso meio que foi mudando, né? Essa imagem de pessoa gorda, ela começou a mudar na maneira e do jeito que a sociedade foi se modificando. Porque, sim, as pessoas gordas, elas têm diferenças com relação às pessoas magras. O que eu estou discutindo aqui é sobre essa saúde, né? A saúde ser vista sempre como uma coisa magra. Entende? Sempre um corpo de uma pessoa magra é visto como uma pessoa saudável. Ninguém duvida daquela pessoa, sabe? Então, por exemplo, se eu já venho fazendo isso há 1 ano e pouco já, né? Fazendo vídeos, fazendo lives sobre exercício, sobre atividade física, sobre coisas que vocês conseguem fazer com o corpo de vocês e ponto. Se outra pessoa magra vem e faz a mesma coisa, geralmente para as plataformas de mídia digital e tudo mais, essa pessoa magra que ela pode fazer exatamente a mesma coisa que eu. Ela é mais saudável do que eu, sabe? Então, assim, dito isso, a gente, né, volta também na questão das construções sociais, porque isso foi mudando, né? Como eu disse, lá atrás a gente tinha essa visão de que as pessoas com mais peso corporal, com mais gordura corporal, eram mais saudáveis. Isso foi mudando conforme a nossa sociedade foi mudando. Assim como diversas outras coisas também mudaram. O papel da mulher, se a gente pegar na história, o papel da mulher antigamente, muito tempo atrás, ela era chefe da família, ela que mandava, ela que fazia, e o homem ia atrás de outras coisas. Isso acabou mudando quando a gente colocou poder, quando o patriarcado assumiu, enfim, diversas coisas também o que eu quero dizer é que a nossa construção social, as construções sociais que a gente vai criando, elas acabam prejudicando a nossa imagem, a nossa autoimagem. Então imagina, uma criança, ela assiste, agora na TV aparecem muito mais pessoas gordas do que antigamente, mas imagine há uns 20 anos atrás, quando eu era criança, o que eu via na TV eram pessoas magras, só mulheres magras, com corpos esculturais, enfim, coxa, quadril,
abdômen sarado, e, assim, tudo, né? Era aquilo ali. Então eu via aquilo ali e eu pensava, eu preciso ser igual àquela mulher. Eu só vou ser aceita, e aceita tá desejada, tá feliz, né? Realizada. Eu só vou ser essa pessoa realizada, feliz, aceita, né? Desejada por outras pessoas também. Só vou ser se eu for magra igual tá aparecendo na TV. E isso é muito complicado, gente. Isso é muito complicado de começar a criar essa ideia na mente de uma criança, onde o único dever da criança seria estudar, brincar, se divertir, seguir a vida dela sem pensar em quantas calorias ela está ingerindo, enquanto que ela não pode comer pão, que ela não pode comer massa, porque senão ela vai ficar gorda e ninguém vai querer ela, por exemplo. E eu sei que caso, né, muitas meninas principalmente que ouvem isso, provavelmente vão ouvir e vão, pai, eu já ouvi, já me falaram isso, sabe? Então, passando, né, das construções sociais que eu vou falando, que isso é uma construção social, é uma coisa que é imposta para nós, que a gente criou como sociedade, não fui eu, Ive, que fui lá e criei isso, não. Eu estou dentro dessa sociedade que já tinha isso, que foi criado. A gente não sabe exatamente como, quando, onde, mas que tá na vida das pessoas, entende? Entrando então num outro tema que é bem difícil, bem complicado e que eu realmente quero deixar a sementinha da dúvida na cabeça de vocês, tá? Que é falando sobre gordofobia médica, né? Esse aí vem dois termos, da junção de dois termos, gordofobia junto com a parte médica da coisa. O que eu quero dizer? Não sei se vocês já ouviram falar em romantização da obesidade, sabe? Desde sempre, eu sou professora de educação física dentro da minha faculdade, durante meus 5 anos de faculdade, eu ouvi, tanto eu quanto meus colegas, obviamente, eu ouvi dizerem sempre que quem é obeso é doente, sabe? Quem é obeso, se tu ganhou peso, ganhar peso é ruim, a menos que tu seja um atleta. E que esse atleta, e que se tu for um atleta, tu precisa ser o melhor de todos. Daí é bom ganhar peso. Mas, basicamente, engordar é a pior coisa que tu vai fazer na tua vida. Isso eu ouvi durante muito tempo, né, da minha formação, são 5 anos de formação superior. E aí, imagina, eu já tenho toda a minha bagagem de pessoa, né? Pessoa chegou lá, eu cheguei lá na minha faculdade, comecei minha faculdade e eu já continuava ouvindo isso. Então, a professora que eu construí na faculdade pensava também que eu precisava emagrecer os meus alunos, entende? O único objetivo que os meus alunos gordos poderiam ter seria emagrecer. Essa é digamos, a mensagem que me foi passada muitas e muitas vezes dentro da faculdade. Então, como é que eu vou desconstruir isso? Como é que eu vou tirar essa ideia da minha cabeça se, enquanto eu era criança, eu fui crescendo com essas ideias e quando eu cheguei na faculdade, onde eu me encontrei como profissional, quando eu achei um lugar onde eu podia me encontrar e entender tudo que eu queria fazer, continuava essa coisa, sabe? Essas regras assim, não, porque o corpo gordo não faz nada, porque é isso, entende? É a questão de ser doente. Isso pra mim sempre foi uma coisa inquietante, eu sempre ficava muito, não, mas isso tem alguma coisa errada nisso. Eu sempre fui gorda e eu nunca deixei de fazer as coisas, nunca. Ah, mas o fulano fazia mais rápido que tu. Bom, mas eu nunca deixei de fazer as coisas, entende? Eu nunca foi impossível fazer uma coisa com o corpo que eu tinha. E é isso que eu venho e faço, né, como professora. Eu sempre penso e prefiro colocar um desafio para a pessoa gorda conseguir fazer, para todos os meus alunos, mas principalmente para as pessoas gordas, para os meus alunos que são gordos, né, que eles têm esse desafio com eles mesmos. Eu não preciso comparar eles com o fulano de tal.
Não preciso fazer isso. Não preciso comparar eles com eles mesmos também. Eu só preciso que eles façam o treino. Pronto. Com qual objetivo? O objetivo dele é emagrecer? Ok. Não vou ficar contando caloria. Não vou ficar contando, porque não pode comer, não sei o que. Sabe? Entrando um pouquinho mais nesse termo de gordofobia médica, é quando, por exemplo, acontece muito com pessoas gordas, quando, por exemplo, eu torci meu pé uma das vezes que... E são relatos muito pessoais, mas que, trazendo um relato pessoal, vocês conseguem entender um pouco. Eu poderia falar, fulana torceu o pé, mas não vejo problema de não falar sobre coisas que eu também vivi e que muitas pessoas podem viver também, né? Então, vamos lá. Eu torci meu pé uma vez e quando eu cheguei no médico com meu pé inchado, quem já torceu o pé sabe como é que é ruim, né? Tu fica com o tornozelo inchado, às vezes tem que imobilizar, tem que andar de muleta, essas coisas assim. Eu cheguei lá com dor no pé e recebi uma dieta. Como assim? Como assim eu recebi uma dieta? Por quê que eu recebi uma dieta? Se eu tô com dor no meu pé, eu preciso tratar o meu pé. Não é eu emagrecer ou não que vai fazer eu não torcer o meu pé depois que eu recuperar ele. Entendem um pouquinho o que eu quero dizer? Quando a pessoa chega com um problema X que não tem nada a ver com o peso dela e o médico, a médica, a pessoa que está atendendo, dá uma dieta para essa pessoa, para esse paciente, no caso. Então, isso é um problema muito sério, porque eu não estou tratando o meu paciente, no caso, o aluno que chega para mim e diz, eu quero competir numa prova. Eu vou dizer para ele que ele precisa emagrecer? Assim, de cara? Não. Se ele for magro, eu fui ensinada a não falar sobre isso. Se ele for gordo, daí eu vou dizer, não, mas para fazer aquela prova tal, tu precisa emagrecer. Então isso é um problema, porque a gente está vendo a pessoa como só o corpo dela. Não estou vendo ela com objetivos dentro da modalidade que ela quer fazer. Não estou vendo ela como uma pessoa realmente que quer mudar, não digo, que quer participar de uma prova, ponto. Daí entra a prova de corrida, prova de resistência, prova de qualquer coisa, tá? Então fica essa sementinha para vocês relembrarem, assim, pensarem assim, mas será que já aconteceu isso comigo? Ou será que eu fico pensando isso comigo também? Entende? Porque uma das coisas que a gente faz muito é um termo meio difícil que eu aprendi com a Alexandra Gurgel, que eu inclusive vou falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho, porque ela foi uma das pessoas que eu comecei a seguir, e aí vem o lado bom das redes sociais, porque a gente tem de tudo, e uma pequena parte é muito boa, tem a pequena parte que é muito ruim, mas a pequena parte que é muito boa, ela faz muito bem, assim, sabe? Porque a gente começa a repensar, a gente começa a se olhar. E é o início do fim do vídeo, que já ficou comprido, eu sei, mas que faz bem, assim, né? A gente se repensar. Eu não vou me cobrar. Eu preciso, como a Alexandra mesmo diz, eu preciso viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez que eu vou tentar me olhar de uma forma diferente. Um dia de cada vez que eu vou tentar me permitir usar uma roupa que eu nunca usei, comer o que eu quero comer, sem tentar me culpar. Tentar não se culpar sobre aquilo que tu fez ou inclusive deixou de fazer. Muitas pessoas gordas precisam, entram, né, na ideia, entram na cabeça delas dizendo que tu precisa treinar, tu precisa treinar, tu precisa treinar. Sim, tu precisa, mas não precisa ser todos os dias, 6 horas por dia. Exagerado. Mas não tem a necessidade. Entende? A relação com o exercício ela é criada de uma forma de punição, sabe? Principalmente com as pessoas gordas. Estou falando de pessoas gordas, tá? Tu precisa treinar para emagrecer, se tu não emagrecer, tu errou. Poxa, como assim?
sabe? Isso é muito complicado, muito complicado. Então, para finalizar, tem um livro, que é o livro da Alexandra Gurgel. Vou deixar uma fotinho, eu acho, vou tentar deixar uma fotinho para vocês, que é, o nome do vídeo é, do livro é Pare de Se Odiar, ó, Pare de Se Odiar, que é dela, tá? Dessa menina maravilhosa aqui, que é um dos melhores livros, assim, que eu digo melhor não pelo conteúdo dele só, sabe, mas pelo jeito dela falar com a gente, porque é o mesmo jeito que eu falo com vocês aqui no vídeo, é o mesmo jeito que ela fala gravando vídeos com as pessoas, entende? Então, são coisas muito importantes. Eu espero que tenha deixado a sementinha na cabeça de vocês. Sugiro que leiam um livro, que ele é muito bom mesmo. Eu tô relendo ele de novo pela segunda ou terceira vez, já não lembro mais. Porque, como ela mesma diz, é um dia de cada vez. Finalizando o vídeo, então, com a pergunta, de novo, mais uma, que eu vou deixar na cabeça de vocês, que é: o que fazer para não se odiar? Então, recapitulando, né? Resumindo um pouquinho, a gente nasce, começa a se construir sempre com a ideia de que a gente tá errado, né? O corpo gordo, se tem uma criança gorda, tu vai crescer sempre gordo, vai continuar gordo, vai, sabe? Essas coisas assim. Então, se eu nasci, foram colocando essas ideias na minha cabeça, como é que eu vou tirar elas da minha cabeça? Como é que eu vou parar de odiar o corpo que eu tenho? Sabe? Não é um processo fácil, não é. É muito, muito, muito difícil. Vai ter dia que vai ser ok, vai ser o melhor dia da tua vida, vai ter dia que não vai ser. Nesse caso, né? Nesse caso da tua imagem corporal, de como é que tu te aceita, como é que tu te vê. E isso eu tô falando, se ver aqui dentro da nossa cabeça, como é que eu imagino que eu seja, e também se olhar no espelho. Às vezes as pessoas se olham no espelho e não se enxergam. Não enxergam, eu tô olhando no espelho, mas eu não vejo quem é aquela pessoa que tá aqui dentro, eu não vejo. Entende? E eu tô falando bastante de estética, tá, gente? Bastante de estética, não tô falando de gênero agora, não. Tô falando de estética. Porque é uma coisa que faz muito parte da nossa vida. Porque é como eu vou me mostrar para as outras pessoas, né? E o que fazer então? O que eu vou fazer? Primeira coisa é, de novo, repetindo mais uma vez, acho que é a terceira vez que eu vou falar, um dia de cada vez. Um dia de cada vez eu vou tentar me permitir, eu vou tentar me olhar com mais amor, sim, vou falar. Muita gente acha que é clichê, mas sim, vou falar com amor. Eu vou me olhar com mais amor, eu vou me olhar com permissão. Eu vou me olhar tentando e me permitindo existir, sabe? Me permitindo ser quem eu realmente sou. A gente pode falar de saúde enquanto corpo gordo, a gente pode, mas eu não vou limitar a gordura ou o peso daquela pessoa à saúde dela. Não tem nada a ver. Não tem. Eu sei que muitos colegas meus de profissão, médicos e tudo mais, vão dizer que tem a ver, vão trazer isso, vão trazer aquilo. O que eu tô falando é aqui. Aqui. A mentalidade de uma pessoa gorda que engorda, emagrece, sabe? Que tá sempre numa dieta restritiva, que tá sempre contando caloria, que não pode, que diz frase de eu não posso comer pão, eu não posso comer massa, eu não posso comer carboidrato, porque carboidrato é ruim. Essa mentalidade faz muito mal e adoece muito a nossa mente. A gente começa a não se enxergar. Então, o que fazer para melhorar e não se odiar é se permitir um dia de cada vez e tentar se amar. Mas é muito fácil falar que para não se odiar eu tenho que me amar. É muito fácil falar, realmente é muito fácil, mas como eu disse, não é fácil. É um dia de cada vez, me permitindo, me entendendo, me olhando
olhando para o meu corpo como ele é, imaginando o meu corpo como ele é, não como ele tem que ser, como eu imagino que ele tem que ser, não, olhando como ele é. Tá bem? Façam esse exercício então, gente. Espero que tenha colocado a sementinha na cabeça de vocês. Espero não ter falado muito rápido também. Se vocês quiserem, diminuam a velocidade do vídeo, tá bem? Fiquem bem, abraço de longe, beijo de longe. E é isso por hoje, tá bem? Sementinha plantada, espero que floresça.